dias eu voltarei. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Notem a mensagem do nosso Messias que foi tirada do Novo Testamento. Foi tirada. Ele avisando que voltaria em 2 dias. 2000 anos pra gente, 2 dias no reino do céu. Abre, irmãos, em Oséias 5, versículo 15. Hoje vocês vão descobrir o que o Messias falou antes dele morrer. E depois que ele morreu, ressuscitou, foi aos apóstolos, confirmou. Em 2 dias eu volto. Vou subir para casa do nosso pai, vou preparar as moradas para vocês, depois de 2 dias eu volto. Em Oséias 5, versículo 15. Olha o que está escrito. Messias dizendo. Estava no Novo Testamento, nosso pai colocou no Velho Testamento, num lugar muito difícil de ser encontrado, para que quando chegasse a hora, através do Espírito dele, mostrasse pra gente essa passagem. E chegou a hora, e agora? Oséias 5, versículo 15. Olha o que o nosso Messias diz. Irei e voltarei para o meu lugar. Messias voltou para o reino do céu. Ele veio na terra, morreu, voltou para o reino do céu. Até que se conheça os culpados. Sistema religioso. Judaísmo, espiritismo, catolicismo, islamismo, protestantismo, igreja evangélica, católica, todas as religiões sem exceção. Olha, Oséias 5, versículo 15. Está escrito aqui, nas letrinhas. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se conheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Olha nosso Messias falando. Ele usou essa passagem aqui para que eles não tirassem. Nosso pai colocou em Oséias para eles não tirassem, que a gente não descobrisse. Olha o que ele diz. Agora Oséias 6, versículo 1. Vinde, tornei-nos para o nosso pai, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e vai ligar as feridas. Depois de 2 dias, olha bem, Messias morre, ressuscita e sobe ao céu. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará. E viveremos diante dele. Vamos lá, vocês vão entender agora o que ele quis dizer aqui. 2 dias, o Messias vem, ressuscita os mortos. Vai ligar os nossos irmãos que perderam a cabeça. Vai religar eles. No 2º dia, vem e religa os nossos irmãos que morreram. Ressuscita os mortos, na verdade, sobe ao céu. Depois os vivos que vão estar nas montanhas correndo da besta, das grandes cidades para sobreviver. Nosso pai vem, nosso Messias leva-o embora. 2º dia, levou, depois destrói, aprende o dragão, o diabo. Manda a besta e o falso profeta para o inferno. Eles são os 2 primeiros que vão. Depois de 1000 anos, ressuscita no 3º dia, ressuscita os culpados para o julgamento. 2 dias, ele volta, ressuscita os mortos, que foram se despedaçados. Nossos irmãos muitos foram despedaçados. Ressuscita eles sobem primeiro. Depois, os vivos que vão estar nas montanhas correndo da besta, do falso profeta, vai estar fugindo. E aí sobe. E depois, aí, 2º dia sobe. A gente fica lá 1000 anos, 1 dia, no reino do céu, onde nosso Messias diz que preparou o lugar pra gente. A casa que nós... Lembra como o Messias disse? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eles vão ficar lá 1 dia, 1000 anos. E ali nós vamos conhecer tudo o que aconteceu. Nosso pai, nosso Messias vai apresentar tudo pra gente. E ali, depois que ele apresentar tudo, depois desses 1000 anos, eles vão ficar lá em cima, não é aqui na terra, lá em cima. Que o Messias diz, ó, a casa do meu pai tem muitas moradas, é lá em cima, não é aqui na terra. Depois de 1000 anos ele volta, ressuscita os mortos e começa o julgamento. Agora nosso pai ocultou essa palavra que o Messias disse um pouco antes da sua morte, e depois que ele morreu e ressuscitou, eles aparecem os apóstolos, repete de novo falando assim, olha, em 2 dias eu voltarei, em 2000 anos eu vou voltar. Porque para cada dia no reino do céu é 2000 anos. Pra gente é muito, mas pro nosso pai, pro nosso Messias, e pros nossos irmãos apóstolos, os profetas que estão no reino do céu, os 24 anciões e os anjos, 1 dia lá é 1000 anos pra gente. Então o Messias disse que voltaria depois de 2000 anos, 2 dias. Então isso vai se cumprir agora. Está próximo de se cumprir. Você vai ver que o próprio sistema religioso modificou o calendário. Nosso pai avisou, nosso Messias avisou, vão mudar os tempos e a lei. E aí o que aconteceu? Eles mudaram o tempo e a lei. Quando o Messias morre, ressuscita, depois sobe ao céu, ali começa a contagem. Vamos para o calendário gregoriano, ou juliano, ou grego-romano. O calendário grego-romano, juliano,
o antigo, do grego romano, os calendários do Ocidente, começa, o maior erro começa no nascimento do Messias. Então, se o calendário começou no nascimento do Messias, começa o erro. Porque o Novo Testamento começa na morte dele. Então é simples, meus irmãos, se for fazer o cálculo sobre o calendário. É muito simples. Primeiro nós temos que ver o que está acontecendo nas profecias. O Messias avisou que ia ter tecnologia. A tecnologia que nós temos hoje é absurda. O nosso Messias disse que o amor ia esfriar. Mais frio que está hoje em dia não existe. O Messias também disse que os filhos iam matar seus pais. É o que está acontecendo. Então tudo que o Messias avisou está acontecendo agora. Então nós estamos muito próximos mesmo da vinda dele. Roma sabia que nós ia descobrir esse calendário. Então Roma, o que eles fizeram? Mudaram os tempos e as leis. Eles mudaram mesmo. Mas primeiro quem mudou foram os judeus. Lá na Septuaginta. Quando os judeus vieram traduzir a Septuaginta, eles mudaram tudo. Aí depois os gregos mudaram, depois os romanos mudaram, e agora quem está mudando é os protestantes. As igrejas evangélicas mudaram tudo, agora é pior do que todos. Mas o judaísmo é o marido. Tudo que veio de mal veio lá. Não se esqueça, o primeiro homem foi Adão. O primeiro marido, o primeiro templo, construído por mãos de homens, foram pelos judeus. Então, note bem, o primeiro templo foram os judeus que construíram. Daquele templo, todos que existem hoje, saiu de lá. O marido, depois veio a mulher, Roma, e a filha, a Grã-Bretanha, com os Estados Unidos, com a América do Sul, maçonaria evangélica, maçônica gospel. Então é aí. Então, meus irmãos, o calendário é bem claro. Quando o Messias morre, zera. Dali até a volta dele são 2 dias, 2000 anos. Zerou o calendário. Então, o calendário que nós temos hoje, o grego romano, o juliano, tem uma margem de erro de 5 a 10 anos, ou 15 anos. Então é simples, o que você faz? Pega o 2013, tira 33 anos, e coloca uma margem de erro de 5, uma margem a mais de erro de 5 a 15 anos. Você vai ver que eles estão muito próximo da volta do Messias. Porque ele disse, um pouco antes da minha volta, o amor vai esfriar. Esfriou. Os filhos vão matar seus pais, já estão matando. A tecnologia se multiplicará. Já tá, tudo que tinha acontecido na tecnologia aconteceu. E ia ter muitos rumores de guerra. Já aconteceram já faz mais de 20 anos. Então, meus irmãos, é simples. Só fazer a conta. 2013, tira 33 anos, que começa pra gente, porque o calendário grego-romano, o Juliano, o Gregório, começou no nascimento. Errado. A nova aliança, o Novo Testamento para nós, o Messias, começa na morte dele. A besta se assentando no trono estará completando 1997 anos da morte do Messias. Se a besta sentar no trono, estará completando 1997, 96 anos da morte do Messias. E aí a besta tem 1335 dias, que são 3 anos e meio, vai fechar. 2000 anos. O que o diabo recebeu da terra. Quanto o diabo conquistou o mundo, nosso pai deu para ele, deu 7.000 anos. 5.000 anos foi da morte do Messias para trás. Da morte do Messias para frente, começa mais 2 dias, 2.000 anos. Então, quanto faltar agora? Completar 2.000 anos, que ainda não completou? Para a gente ter certeza do ano que a gente está, basta a besta se assentar no trono. Quando ele se assentar no trono, falta 1335 dias. Nós estaremos no ano de 1996 e meio, mais ou menos, 97, mais ou menos nessa data. É simples.